E o tema de hoje é sobre os alimentos enlatados. Mas será que eles são saudáveis? Mais simples, mais fáceis, mais acessíveis? Talvez. Agora, sobre saudável, não sei não. Doutora Alcione Altini é quem sabe do assunto e que explica tudo pra gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Então, olha só, nem sempre esses alimentos enlatados, eles têm que ser retirados completamente da alimentação. Os alimentos enlatados, por que se enlata, industrializa? Para aumentar a vida útil dele. Então, eu posso usar? Pode, ele é prático, tem alguns alimentos que você pode utilizar, que você não tem, por exemplo, grandes perdas, por exemplo, a proteína, a gordura, o carboidrato, isso não se perde quando você industrializa esse alimento, enlata esse alimento. Agora, algumas vitaminas você perde, principalmente a vitamina B6, a vitamina C, isso você perde quando você enlata. Mas eu sei um enlatado que é saudável. É? A sardinha, verdade. A sardinha, ela tem uma quantidade muito boa de ômega 6. Então, é um alimento que você pode estar utilizando. E como é que eu sei o que é melhor e o que não é? Você vai lá e vê a quantidade de sódio. Por exemplo, se tiver uma quantidade de sódio acima ou entre 700 e 800 miligramas, esse não é o mais saudável. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de usar sardinha ou atum pela riqueza do ômega 3 que ele tem. O milho verde, por exemplo? O milho verde, nós temos milho verde que estão na conserva de sódio, de sal, e alguns milho verde que estão só na água. Então você dê preferência a esse que está só na água, que daí você não tem essa questão de exagerar no sódio, principalmente as pessoas que têm doenças cardiovasculares e são hipertensas. Fiquei com uma curiosidade sobre os enlatados. A lata está amassada. Não se deve comprar ou deve usar. Por quê? Porque na lata a gente tem uma proteção de epóxi, que é o bisfenol. E esse bisfenol é altamente cancerígeno. Ele até atrapalha, pode ter tumor no cérebro, dificulta até a função sexual do homem. Ela está relacionado com alguns tipos de câncer, câncer de cólon, câncer no fígado. Então você tem que evitar. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que uma pessoa que utiliza, por exemplo, a sopa por 5 dias, ela aumenta em 1000% o bisfenol no organismo. Olha que coisa interessante. Aquela redução, a proposta de reduzir a gordura trans também inclui os enlatados? Também inclui os enlatados, mas principalmente os alimentos de padaria e os biscoitos, os sorvetes. Certo. Algo mais para pontuar sobre os enlatados, doutora? As carnes, por exemplo, as carnes a gente tem uma concentração grande de sódio. Então a gente também tem que ver a quantidade de sódio na escolha. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias, 23% do sódio que a gente ingere na alimentação está relacionado a esses enlatados. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, vocês sabiam que esses enlatados você tem que ferver antes de utilizar? Não vem pronto para o consumo? Não vem pronto para o consumo. Meu Deus, eu fiz errado a vida toda, doutora. Olhar lá nas instruções, esses alimentos têm que ser fervidos por 15 minutos. Para quê? Para evitar a contaminação, principalmente do botulismo. Aproveitando esse gancho, lavados também, doutora? Porque a gente sabe que ali o enlatado ele tem um certo líquido para a conserva. Esse líquido, devo desprezá-lo? Preciso lavar esse alimento antes de consumir? Primeiro você deve lavar a embalagem. Sempre quando você compra, chega do mercado, você já higieniza para você guardar. Depois, isso antes, lá no mercado, você já vê se não está amassado, se você não está enferrujado. Por que esse cuidado? Porque se uma lata está amassada, essa quantidade de bisfenol que está ali na lata, ela vai impregnar no seu alimento, tá? Aí depois que você lava, você higieniza, você guardou, quando você vai abrir esse alimento e não vai utilizar ele todo, você vai guardar em outra embalagem com aquela água da conserva que está ali.
Não guardar na lata. Não guardar na lata. Você vai retirar daquela lata que você comprou, colocar em outro recipiente, mas com aquela água da salmoura. Quando você vai utilizar, que você vai comer, você despreza aquela água, porque naquela água você vai ter um conteúdo maior de sódio, de nitrito, de nitrato e de conservantes. Beijinhos de hoje, doutora. Olha, hoje os beijinhos vai para uma pessoa lá no Sesc que falou: eu conheço a senhora, não sei o quê, assisto o programa. O nome dela é Zeneide. Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários, muito obrigada. Muito legal, né? Então o nosso quadro encerra hoje, mas semana que vem tem um novo tema no Saúde à Mesa.